Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. Marcos, capítulo 6, 45 a 52. Esse texto é o texto que faria leitura na edição revista e atualizada de Almeida. Marcos 6, 45 a 52. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Nesta noite eu quero falar sobre um pouco dos aprendizados que nós vemos nesse ministério do Jesus, nesse ministério que ora está numa cidade, vai para outra cidade, atravessa o mar, faz um milagre aqui, outro milagre, ensina, prega, fala. E aqui o episódio fala de Jesus andando por sobre o mar. Tá? É o fato talvez mais em destaque nesse texto da palavra de Deus. E esse texto se localiza, após a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. E aqui, depois no último versículo, fala que aqueles discípulos não entenderam, não compreenderam a multiplicação dos pães, e o coração estava endurecido. Então, esse texto, ele demonstra um pouco a sensação e aquilo que os discípulos talvez até conversavam, e que os discípulos estavam no coração. E nós podemos aprender muitas lições acerca desse texto da palavra de Deus. Jesus também, ele neste momento, que após a multiplicação dos pães, ele foge da popularidade e da fama. Se você olhar nos textos anteriores, você vai ver que eles querem aclamá-lo como rei. E Jesus dá um jeito de fugir desse tipo de situação, porque não é a finalidade dele. E nós observamos também que os outros evangelhos, João, ele fala acerca dessa situação. Nesse mesmo texto, ele fala que as situações, os milagres que Jesus fazia eram tão impressionantes que eles queriam fazer alguma coisa com Jesus, como rei, como alguém que pudesse dar aquilo que eles necessitavam. Por isso, a gente aprende, primeiro, sobre a dinâmica desse ministério de Jesus. E essa dinâmica é algo que demonstra acerca daquilo que ele tem que fazer. Uma hora ele tem que estar com os discípulos, outra hora ele tem que estar despedindo os discípulos, despedindo as multidões. Outra hora ele tem que estar indo ao monte, outra hora ele faz uma ministração mais específica e outra hora não. E às vezes não é compreendido. E é interessante que, diante disso, a gente compreende aquilo que é o que ele tem que fazer. Essa dinâmica do ministério de Jesus não perde de vista o propósito de Deus. E a aplicação que nós podemos ver, a primeira aplicação que nós podemos ver diante de tudo isso, é que mesmo diante da incompreensão de alguns, os discípulos não compreendendo, a população querendo aclamar como rei,
Não compreendendo os propósitos de Deus. Jesus é aquele que mantém firme na sua mente, na sua visão, o propósito de Deus. Ele não desiste de obedecer a Deus. Ele não deixa que outras luzes e outros sons desviem daquele que é o seu trajeto. Essa é a dinâmica. E a aplicação que nós vemos diante disso é que nós podemos ver que ele não retira os olhos do propósito do Pai. Assim também nós não devemos estar olhando para outras coisas, mesmo diante das situações que nós vivemos, seja de incompreensão, seja de um fato talvez alegre, seja de um fato que nos tendem a tirar do caminho, seja sucesso, seja também dores. Jamais podemos perder de vista a dinâmica do ministério de Jesus, que olhava o propósito do Pai. Todas as vezes que Jesus é confrontado com escribas e fariseus, ele dizia e ensinava isso também para os seus discípulos, que era importante fazer a vontade do Pai. Essa é a primeira aplicação que nós podemos ter, e primeiro aprendizado que nós podemos ter, e lição desse texto da palavra de Deus. Segundo que nós podemos ter, segunda lição, é que a oração, era a necessidade em meio ao sucesso e em meio também à incompreensão. Versículos 40, esses versículos primeiros, demonstram essa realidade. Quando ele despede os discípulos, aquela população ficando impressionada, os discípulos também ficaram. Mas com quem que eles estavam? Eles não compreendiam direito, e é o texto que fala isso, que eles não compreenderam. Ele também ora. Versículo 46 diz assim: subiu ao monte para orar. E aqui fala da tarde, fala de um tempo, e ele estava lá. E é interessante que esse subir ao monte para orar não o deixava também desconectado com os seus discípulos. Em meio às realidades, essa oração é uma oração que também demonstrava, além da sua devoção a Deus, mas demonstrava também a sua preocupação, demonstrava também a sua realidade e conexão com os discípulos que estavam no mar. Por isso, como aplicação, é que diante das situações favoráveis ou não favoráveis, ou necessidades, orar para seguir a vontade de Deus é muito importante. Porque existe dentro do nosso dia a dia sempre a exposição da glória humana versus a glória de Deus. Muitos seres humanos desejam a glória para si mesmo. Isso é o que o egoísmo faz. E a gente precisa estar sempre pautado, não somente no ministério de Jesus, nessa dinâmica ministerial de Jesus, mas também em oração a Deus, para que em meio às necessidades, a sucessos e fracassos, nós não percamos jamais o foco, que é fazer a vontade do Pai também. Terceira lição que nós podemos ver também é que Jesus se importa com as pessoas. E Jesus se importa conosco. Esse texto, quando fala acerca da multiplicação dos pães, no texto anterior, nós vemos claramente dessa importância que Jesus dava às pessoas. Mas também a importância que ele dá também para os seus discípulos. Jesus sempre nos vê. Não importa na situação que estavam. Aqueles discípulos, talvez eles sentiram assim, bom, agora que teve uma festa glamurosa de ver tantos pães, alimentar tantas pessoas, agora ele nos deixa. Agora a gente vai para o outro lado, do mar, vai para aquela outra região, vai para Betsaida, e agora nós estamos aqui no mar. E aqui fala que o vento era contra. Uma das características dessa região do mar é que as situações lá mudam rapidamente. E aqui, outros textos da palavra falam que o barco estava para afundar.
Jesus chega. Jesus vê, né, a necessidade. Ele vê o perrengue, ele vê a dificuldade, ele vê a situação do vento contrário. E aqui eram 3 horas da manhã. Ele vê. Esse texto demonstra que ele vê, assim também como ele nos vê. E como aplicação disso, eu quero dizer assim, que nós cremos num Jesus que nos vê, não importa onde que nós estejamos e como estamos. Ele nos enxerga e sabe aquilo que nós passamos. Basta que nós confiemos nele também. E que não fiquemos assim, olhando esses textos da palavra como um mero texto, mas é uma realidade que pode e acontece na nossa vida. Creia num Deus, num Jesus que vê você passando por necessidade e que ele virá socorro no momento correto. Você crê nisso? Eu espero que você tenha dado um amém aí na sua casa. Nós vemos que esse Jesus, assim como se importava com os discípulos, ele nos chama como os discípulos de hoje e também se importa e vem em nosso socorro. E é interessante que quando ele vem em socorro, aí entra uma outra lição também, que é a quarta lição que eu quero falar para você, né? Além de Jesus nos ver, ele nos encontra. Você pode ver a pessoa, mas não se encontrar com ela. Jesus, ele vê e vai ao encontro dela. E quando Jesus se encontra, é esse Jesus que vem ter conosco. Aí é o Jesus, né? O Deus Emanuel, o Deus conosco. Jesus, ele veio ter com aqueles seus discípulos. E ele chegou no mar. Ele não chegou com outro barco. Ele não chegou com um barco pulsante, barulhento. E aqui o texto fala que Jesus queria tomar a dianteira deles. E eles observaram aquilo lá, e eu fico imaginando assim, né? Já naquela época tinha a ideia dos fantasmas, que a gente ouve por aí, né? Dos espíritos. E aí aqui o texto fala, eles pensaram e ficaram amedrontados. Por quê? Porque jamais, em realidade alguma, eles tinham visto alguém que pudesse ser gente, e que pudesse ser Deus também, e que pudesse encontrá-los no meio do mar. Jesus veio ter com eles. E é interessante que ficaram amedrontados, e isso atrapalha. Eles não chegaram quando viram Jesus, reconheceram e abraçaram. Não, mesmo porque era noite. Como você reconhece sem luz alguma, ou aquelas luzes, né? Não são como essas luzes hoje. Aqui eu tenho vários refletores, luz aqui, mas você imagina com aqueles lampião a óleo, ruim pra caramba. Não conseguia ver quem era. E tiveram medo. O medo atrapalhou que eles pudessem reconhecer. Né? O texto fala sobre isso. E depois, quando ouviram e viram, aí eles reconheceram. Meus irmãos, muitas vezes Jesus, né, ele também tem esse encontro conosco, ele fala conosco, mas às vezes o medo atrapalha. E eu falo que medo atrapalha. Às vezes o medo da possibilidade, o medo da impressão, né? Eu pensei que isso não poderia acontecer, porque você está pautado na condição humana. Eles também estavam, né, acostumados com a condição humana. Eles não tinham nenhum socorro. E muitos deles já eram escolados de mar, mas tiveram medo, porque acharam que aquilo não era real. Eu quero dizer para você, Jesus é real. Quero dizer para você que Jesus é aquele que encontra-se também conosco, quando as ondas estão tumultuadas, quando o vento bate contra a nossa cara, quando a chuva também bate contra nós. Mas ele é aquele que não só você vê, talvez de maneira não tão nítida, mas é aquele que além de
você estar em contato com Ele, Ele é aquele que fala para você: sou eu, não tenham medo, sou eu. O texto diz acerca disso, né? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não tenham medo, tenha ânimo, tenha força, não fique aí amedrontado, tremendo, tenha força, saia desse lugar, vá adiante. Por isso, a gente vê que quando eles ouviram a voz, reconheceram, acalmaram-se. E Jesus subiu no barco. Jesus é aquele que fala conosco. Jesus nos encontra para solucionar problema. Ele não vem para dar mais medo. Ele vem e fala conosco. Ele vem para dizer, não temas. Ele vem para dizer, seja forte. Ele vem para dizer, tenha ânimo, tenha força. Ele vem para dizer que Ele é Jesus, que Ele não é um fantasma. Por isso, lance fora todo medo. Lance fora toda a ideia errada. As pessoas pensaram que ele era um fantasma. Lance o medo fora. Ouça a voz. Acalme-se. E aqui o texto fala, né, que depois disso, ele entrou no barco. Deixa Jesus subir no seu barco. Não fique com a tempestade, não fique com as ondas do mar, não fique sofrendo e com medo. Mas deixa, porque ele sabe desse seu medo. Ele sabe da sua situação e ele está ao encontro da sua pessoa, de você. E ele fala: não tenham medo. Tem de bom ânimo, sou eu. Esse Jesus é o Jesus que quer que você se acalme, quer que você possa estar, né, respirando pausadamente, tranquilamente. E agora, deixe Jesus subir no barco. Lance fora o medo. Às vezes as águas, né, das ondas do mar começam a entrar e você começa a ficar com medo. Com medo daquilo que é pouco. E você vê Jesus andando, você fica com mais medo. Ao invés de você se abrir para Jesus, se encontrar e falar com Ele, você resolve se fechar. Jesus é o que diz: não temais. Tenha bom ânimo, sou eu. Deixe Jesus entrar no seu barco. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, e assim como você e eu, cada um de nós, possamos nos colocar diante desse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que, na sua dinâmica, do seu ministério, com os seus discípulos, sempre mostrou que ele pode fazer a vontade do Pai, em primeiro lugar. E que, de meio de tudo isso, conversar com o Pai é importante. Porque muitas coisas tentam afastar-nos do alvo principal. E nós precisamos, então, dessa conexão com a oração, conexão com a palavra, para que a gente possa levar adiante o nosso ministério, a nossa vida, os propósitos de Deus para a nossa vida. E sabendo que Jesus se importa conosco, Ele sabe aquilo que nós temos, sabe das nossas necessidades. E Ele sempre vem ter conosco, dizendo para cada um de nós: seja forte, tenha ânimo, não tenha medo. E Ele não fica distante, mas Ele entra no barco com você. Por isso esse Jesus é um Jesus que está conosco, está em nosso meio. Eu desejo que nesta semana você possa sentir essa presença de Jesus. Eu não sei qual mar você está navegando. Eu não sei qual situação que você está passando, qual onda você tem enfrentado. Mas eu quero dizer para você que eu tenho a certeza que esse Jesus, que eu creio,
É o mesmo Jesus da palavra de Deus. E é o Jesus que você também crê. Ou se não crê, deve crer. Porque esse Jesus é o Jesus que se encontra conosco. É o Jesus que está conosco. É o Jesus que fala, sou eu. Não temas. Sê forte. Tem de bom ânimo. Esse Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Que você possa ter sempre com Ele, em cada momento, porque esse Jesus é o Jesus que nos acompanha. Vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, neste momento, e queremos, Senhor Deus, pedir que Tu venhas, Senhor Deus, dirigir cada um de nós. Vem, Senhor Deus, ó Pai, operar grandemente na vida de cada um, para que não percamos, Senhor Deus, de vista o Teu propósito para a nossa vida. Que apesar de situações, Senhor Deus, tentarem ofuscar, tentarem desviar a nossa atenção, tentarem interromper a nossa caminhada, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que dirige cada um de nós. Por isso, Pai, agradecemos por essa presença de Jesus, porque o mundo transmite incredulidade, mas o Senhor demonstra com um Deus de fé, um Deus que o seu povo viveu pela fé, que o seu povo conquistou por fé, que o seu povo teve fé no Messias, e esse Messias está conosco. E esse Messias está ao nosso lado em qualquer instante, nos momentos mais difíceis. E ele nos diz e fala ao nosso ouvido: sou eu, não temas, tem de bom ânimo. Que o nosso coração, que a nossa mente acolha sempre esse Jesus e creia nele em cada momento bom ou ruim, mas que ele seja sempre a nossa companhia, em que nós cremos, confiamos e jamais largamos. E é no nome de Jesus, dele, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.